Porque, amados, quando você casa, você se torna uma só carne com a tua esposa. E você botou filhos no mundo, então agora você tem uma família. Se qualquer um deles sair da linha, vai comprometer o teu testemunho. E dependendo do tamanho da obra, dependendo do projeto que Deus tem para a tua vida, se é grande, irmão, se o plano que Deus tem para ti, se é coisa grande, te prepara, porque vai entrar todo mundo no estreito de Jeová. Não vai ficar ninguém de fora. Pastor, mas está ficando difícil esse negócio. É difícil. Jesus disse que era. Ele disse, olha, o meu reino é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Não tem. Evangelho de Jesus é para gente grande. Se algum dia... Eu não vou esquecer de uma fala. Eu quero dizer para vocês que vocês são privilegiados. Tá? Para a honra e glória de Jesus, vocês são privilegiados. Por quê? Porque eu conheço os meus pais. Eu sei a educação que eu tive. Eu aprendi coisas com os meus pais que tem muita igreja evangélica que até o dia de hoje não ensinou ainda. Uma delas é caráter. O meu pai foi uma pessoa que nunca ficou devendo um centavo para ninguém, nunca deixou de cumprir a sua palavra, sempre procurou dar um bom testemunho por onde ele andou. Tinha uma fábrica de calçado. Quando ele percebeu que não estava dando mais conta de tocar a fábrica de calçado, para não ficar devendo nada para ninguém, nem para empregado, nem para contabilidade, nem para o governo, ele simplesmente fechou a fábrica de calçado, pagou todos os funcionários, pagou o governo, pagou todo mundo e fechou. Mas honrou o nome. Essas coisas eu aprendi com meu pai, eu nem era crente ainda, mas era católico daquele, ó, do pé roxo, meu irmão. Domingo de manhã, cedinho, missa. E quando não dava para ir no domingo de manhã, ia no domingo à noite. Mas não perdia uma missa. Uma. Minha mãe e meu pai participavam do movimento de irmãos. Já eram católicos, mas não era católico comum. Era católico fora da curva. Católico que tinha sede e fome, que queria mais de Deus. Depois surgiu o movimento carismático. E lá entram eles no movimento carismático. Por quê? Porque queriam mais. Sempre querendo mais, sempre querendo mais. E eu me criei nesse ambiente, olhando o tempo todo para os meus pais, pessoas que queriam mais de Deus, que tinham fome de Deus, que tinham sede de Deus, que estavam sempre querendo mais. Por isso hoje se tornaram pastores. Então, amados, eu não quero me estender muito na minha mensagem, mas eu queria dizer para vocês, se vocês quiserem realmente conhecer a Jesus, essa semana eu gravei uma live e eu citei um texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, uma pessoa que teve um tremendo encontro com Deus, ele vai dizer lá em Filipenses, ele vai dizer o seguinte, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu sofri a perda de tudo. E eu tenho tudo o que eu já perdi na minha vida, eu tenho como refúgio, eu tenho como esterco, eu tenho como lixo. E ele considerava todo o passado dele como... Oi? A pinga em mim aqui é goteira. Porque ele estava decidido a conhecer a Jesus. E se você estiver decidido a conhecer a Jesus, eu só vou dar para você aqui algumas pinceladas de algumas coisas que você vai enfrentar. Talvez em outra igreja vocês não vão ouvir pregar isso. Talvez em outra célula você nunca vai ouvir falar isso. Mas aqui você vai. Primeiro, se você quiser ser um discípulo de Jesus, você vai precisar se tornar PhD em rejeição. Como assim, pastor? Repete. PhD em rejeição. Não, eu ainda não ouvi, pastor Cristian. Repete de novo. O que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é alguém que trilha o caminho de Jesus. É alguém que segue os passos de Jesus. É alguém que quer imitar Jesus. Nosso amigo aqui, Marcelinho, acabou de chegar de uma conferência onde ele foi chamado Jesus Cop. E lá eles ensinam que você tem que se tornar uma cópia de Jesus. Então, se você quiser se tornar uma cópia de Jesus, você vai precisar aprender a trilhar o mesmo caminho de Jesus.
A minha Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que Jesus foi o homem mais rejeitado que teve no planeta Terra. Homem de dores, experimentado no sofrimento, homem de que não fazíamos caso algum. As pessoas escondiam o rosto dele. Está escrito na Bíblia. Abre lá, Isaías 53. Na noite em que Jesus foi traído, até os seus discípulos, que caminharam mais de 3 anos com ele, deram o pé na tábua. Pedro, braço direito dele, fugiu, negou 3 vezes. Só 3. Judas traiu ele com algumas moedinhas de prata. Todo mundo sumiu. Ficou só João. Lá na cruz mesmo, na hora H, na hora da morte mesmo, no finalmente só tinha um, João. Os outros 11, pé na tábua. Jesus era PhD em rejeição. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus não veio para qualquer um, não. Jesus não veio para todo mundo. Num primeiro momento, Jesus veio para os judeus. Porque Jesus era judeu e Deus tinha um propósito, até os dias de hoje, com aquele povo. O povo de Israel. E exatamente o povo pelo qual Jesus foi enviado, foi exatamente o povo que desprezou e rejeitou Jesus. Eu pergunto, alguém aqui ainda quer ser discípulo de Jesus? Se eu disser para você que se você quiser realmente seguir esses passos de Jesus, você vai precisar muitas e muitas e muitas vezes experimentar esse sentimento. Por que sentimento, pastor? Porque nem sempre a rejeição é uma coisa verdadeira. Às vezes a rejeição acontece na tua mente. Às vezes você não está sendo rejeitado. Às vezes as pessoas que te cercam te amam e te amam de paixão. Mas muitas vezes elas não vão conseguir demonstrar esse sentimento. E o que você vai experimentar e o que você vai sentir é o contrário. Pessoas que dizem que amam você e que até aparentemente realmente amam mesmo. Muitas vezes você vai se sentir desprezado por elas. Você vai se sentir rejeitado. É um sentimento. É um sentimento que Deus vai permitir brotar no teu coração. Por quê? Porque como um discípulo de Jesus, você vai precisar aprender a lidar com isso. Porque se você não aprender a vencer esse sentimento, você não estará apto para ajudar outras pessoas que passam por isso na pele a vencer. Porque Deus quer fazer de cada um de nós um multiplicador do seu evangelho. Agora, para multiplicar o evangelho dele, você vai precisar se tornar alguém forte, resiliente, resistente. Para poder ajudar quem está fraco, para poder ajudar quem está doente, para poder ajudar quem está caído, para poder ajudar quem está em depressão, para poder ajudar quem está pensando em se matar, para poder ajudar quem está querendo arruinar a sua vida nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha. Mas como que eu vou ajudar se eu não for uma pessoa forte? Como que um fraco vai ajudar outro fraco? Vai cair os dois no buraco. Como é que alguém que nem conseguiu vencer ainda o vício da cachaça, o vício da cocaína, o vício da maconha, ou o vício da prostituição, da pornografia, como é que eu vou ajudar uma pessoa que está na mesma situação se eu ainda... Quem está entendendo? Tem que vencer. Eu tenho que vencer todo nível de fraqueza, todo nível de perseguição, todo nível de provação, todo nível de dor, para poder, estender o braço, vem cá, tá caindo o buraco, daqui, pega na minha mão, eu te tiro daí. Não na força do meu braço, mas na força do Espírito Santo que habita em mim. Então você vai enfrentar a rejeição. Eu vou só dar mais umas pinceladas, porque meu tempo aqui já vi que já esgotou aqui. Você vai ter que passar pela solidão. Solidão, repete, pastor Cristiano. Solidão. Muitas vezes, Deus vai permitir que você fique sozinho. Ninguém vai na tua casa te visitar. Nenhum amigo vai ligar para ti. Ou dizendo, Guilherme, eu estou com toda saudade de ti. Faz quanto tempo que eu não te vejo? Às vezes esse período vai durar 1 mês. Dependendo do tamanho do chamado que Deus tem na tua vida, pode durar 2 meses, pode durar 3 meses. Você não recebe ligação de ninguém. No dia do teu aniversário, vai ter aniversário que ninguém vai lembrar do teu aniversário. Nem tua mãe vai lembrar. E é nessas horas que você vai precisar lembrar
que apesar de até a tua mãe esquecer do teu aniversário, tem alguém lá no alto que jamais se esquecerá de você. Porque ele mesmo é quem disse, mesmo que a tua mãe se esqueça de um filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Pastor, Deus permite essas coisas? Ah, permite. Tem exemplo na Bíblia? Tá cheio. Paulo ficou vários meses numa cadeia preso. E não era uma cadeia como nos dias de hoje, daquela que o Guilherme trabalhava. Era um lugar que chamava cárcere interior. Era um lugar subterrâneo. Lá onde passava rato, barata, onde era o esgoto da cidade. E o camarada ficava naquele lugar fétido, cheirando a cocô, amarrado ainda num tronco. Não era uma cadeiazinha cheirosinha, com beliche para dormir, que tem almoço, janta. Tem almoço, janta lá, Guilherme? 4 refeições. 4 refeições no dia? Não era uma prisão desse nível, não. Uma prisão. Tem beliche para dormir lá? É. Ó, tem beliche para dormir. Tem chuveiro para tomar banho também? Olha só. A prisão onde o Guilherme era carcereiro até pouco tempo, né, Guilherme? Lá ele está dizendo aqui para nós, né? Que tem chuveiro para tomar banho, tem cama para dormir, 4 refeições no dia. Mas na época de Paulo não era esse tipo de cadeia, não. Não tinha esse nível de conforto, não. Homens foram lançados em covas de leões. Outros foram colocados no Coliseu para serem mortos por bestas feras. Isso era ser um discípulo de Jesus. Hoje a gente nem sabe o que é isso, porque nós não passamos por isso. Hoje, quando a gente usa a expressão perseguição, estou sendo perseguido. Não, porque eu acho até que eu vou desistir desse negócio de ser crente, porque é uma perseguição. Agora meu pai está me perseguindo, meu irmão está me perseguindo, o meu colega de trabalho está me perseguindo, meu colega da escola. É uma perseguição, eu não estou gostando disso. Até meu pastor está me perseguindo. Querido, a gente tinha que ter vergonha de falar que a gente está sendo perseguido. Tinha que ter vergonha. Vergonha na cara. Porque perseguição eram os camaradas lá que eram lançados na cova dos leões, eram lançados no Coliseu. A Bíblia fala que tem profetas que foram cerrados ao meio. Jeremias, esse Jeremias aqui que eu li o texto aqui, quem sabia que Jeremias foi amarrado a uma corda no pé dele e num cavalo e trilhar a cidade com o cara arrastando ele nas ruas da cidade, amarrado num cavalo pela corda e com as costas no chão, deve ter ficado de carne viva. Quem sabia disso? Quem sabia que esse Jeremias, esse profeta Jeremias, que profetizou que Jerusalém seria sitiado por Babilônia e seriam todos levados escravos, presos. Esse mesmo Jeremias que profetizou que essas coisas iriam acontecer e aconteceram, ninguém, absolutamente ninguém, deu ouvidos ao profeta. Ninguém. Você imagina você ser um profeta onde ninguém ouve a tua voz. Ninguém. As pessoas faziam escárnio da tua profecia. Debochavam da tua profecia. Ao que eu me lembro, uma única pessoa. Não me lembro agora o nome da pessoa, tá? A minha Bíblia papel hoje eu deixei em casa. Mas uma única pessoa que eu me lembro foi a única pessoa que deu crédito à palavra de Jeremias. Isaías, o profeta Isaías, no mesmo capítulo 53, quando ele vai dizer, né, que Jesus era um homem de dores, desprezado, em que as pessoas escondiam o rosto, ele começa, o capítulo 53, ele começa declarando assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Quem já leu isso na Bíblia? Como é que uma pessoa fala, quem deu crédito à nossa pregação? Quando um profeta fala, quem deu crédito à nossa pregação, ele está dizendo, quem é que me ouviu? Quem é que acreditou realmente naquilo que eu falei? Quem é que realmente deu crédito, ou seja, valorizou, confiou, acreditou na minha palavra? Quem? Quem? Os profetas, amados, eles eram desprezados, eles eram ignorados. João Batista, um profeta mais contemporâneo da época de Jesus, camarada profetizou, poucos meses, preparou o caminho de Jesus,
batizou Jesus e pouco tempo depois pediram a cabeça dele. E o camarada, a cabeça dele foi parar numa bandeja. Por quê? Porque eram homens que falavam aquilo que ninguém quer ouvir. E todo mundo, aquele que prega o que as pessoas não querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, muitas vezes o fim dessas pessoas é parar a cabeça na bandeja. Quem lembra de um presidente da República que tem estado meio calado? Que era alguém que falava muito e bastante e que nos últimos tempos tem estado meio em silêncio. Quem lembra? Normalmente as pessoas que falam a verdade, que pregam a verdade, muitas vezes vão pedir a cabeça dessa pessoa. Esse é o fim de todo aquele que quer seguir o caminho de Jesus. Não é à toa que o camarada tem até o Messias no nome, né? Não estou endeusando ninguém, queridos. Mas todo aquele que decide pelo caminho da verdade vai encontrar resistência, vai experimentar rejeição, vai experimentar sentimento de solidão, porque muitas vezes a solidão ela é só um sentimento também, assim como a rejeição. Às vezes você tem uma letra de uma música da Fernanda Brum que diz, né? Cercado por muitos, amado por poucos. Às vezes você vai estar cercado por multidões, mas a sensação que você tem é que no meio daquela multidão que te ama mesmo, que é teu amigo de verdade, que tu pode contar, você começa a contar nos dedos, entendeu? É a sensação que a gente tem. Pode até que não seja real, mas é a sensação que você tem. Então, sentimento de rejeição, solidão, perseguição, desânimo. Desânimo, meu Deus, você vai enfrentar muitas vezes. Por isso que o próprio Jesus disse, ó, no mundo vocês terão aflições, mas tenham o bom ânimo. Vocês vão precisar de bom ânimo. Por quê? Porque muitas vezes o desânimo vai bater. Por que Deus disse para Josué, Moisés falou para Josué, não, Deus disse para Josué lá no Antigo Testamento, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Por quê? Porque você vai precisar. Muitas e muitas vezes. Texto aqui vai dizer, né? Vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Se eu quiser realmente cumprir o propósito de Deus para a minha vida, se eu quiser viver os sonhos de Deus para a minha vida, eu vou precisar muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer diariamente, buscar o meu Deus de todo o meu coração. Todos os dias eu vou precisar buscar a Deus. Quem aqui já fez um encontro com Deus, né, já aprendeu que eu preciso ter uma vida de oração. É uma busca incessante, não para nunca. O dia que você parar de buscar a Deus, o dia que você arrefecer na oração, o dia que você arrefecer na meditação bíblica, o dia que você falhar nas disciplinas espirituais, que são oração, meditação bíblica, jejum, louvor, você é um sério candidato a ser atingido pelo Satanás. E Satanás não brinca com ninguém. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, comecei falando e vou encerrar falando. Assim como um atleta desse nível, né? A gente citou aqui um atleta, um triatleta. Eles pagam um preço tão alto para ganhar uma medalhinha. Quanto mais nós deveríamos nos preparar para alcançar todos os sonhos e promessas que Deus tem para a nossa vida. E por último, a vida eterna, né? Que na verdade já está conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Mas a minha Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acredito, amados, que o que Deus tem para nós é fora da curva. Eu acredito que o que Deus tem para nós, quando o profeta está dizendo aqui, ó, eu tenho pensamentos para vocês, para dar um futuro para vocês.
Eu acredito que não é um futuro qualquer. Porque Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus não veio prometer uma vidinha qualquer. É vida e vida com abundância. Então eu creio que o futuro que Deus tem para nós é algo fora da curva, é algo acima da média, é algo muito além do que nós possamos pensar e imaginar. É muito maior. Se alguém aqui já pensou em algo grande, eu sonho assim para a minha vida, eu sonho em melhorar a minha situação econômica, financeira, espiritual, emocional. Qualquer sonho que você possa ter tido na tua vida, eu imagino que o que Deus tem multiplica por 3, por 5, por 10. É muito maior. Agora, se eu quero viver esses sonhos, eu vou precisar passar por esses processos que o Vitor falou aqui. Eu vou precisar entender que na vida de um cristão, ou as coisas acontecem amando de Deus, ou por permissão de Deus. Mas nada foge ao controle de Deus. Nada foge. A minha Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem o consentimento de Deus. E o tempo todo eu vou precisar desenvolver um hábito. Senhor, sonda e conhece o meu coração. O que tu queres ensinar com tudo isso? Senhor, eu estou passando por essa situação. Passando por aquela situação. Eu agora estou enfrentando isso, agora estou enfrentando aquilo. Senhor, o que tu queres me ensinar com tudo isso? Qual é a lição que eu posso extrair de tudo isso? Será que eu preciso aprender alguma lição que eu ainda não aprendi? E quando eu estiver reincidindo na mesma prova, quando eu estiver repetindo a mesma prova, aí eu preciso redobrar a minha atenção. Porque se eu estou repetindo a mesma prova, pode ser que eu ainda não fui aprovado por Deus em algumas coisas que Deus esperava ou espera que eu já tivesse sido aprovado. E se eu não fui ainda aprovado, eu vou precisar repetir a prova 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, até que Deus lá do seu trono julgue, de fato, aquele obstáculo eu já superei. Porque se eu estou repetindo o mesmo pecado, se eu estou repetindo o mesmo erro, a mesma falha, sinto muito dizer, eu ainda não fui aprovado naquilo. Eu ainda vou precisar vencer aquele gigante. Embora existam situações na nossa vida que eu chamo de espinho na carne. Pastor, o que é o espinho na carne? O espinho na carne é uma situação que Deus permite na tua vida, que fica o tempo todo te espetando, te incomodando, e você fica lutando com aquilo, parece que aquela assombração não te larga. E isso daí é o próprio Deus que coloca na tua vida para produzir humildade. Porque se tem uma coisa, se tem um gigante que nós vamos precisar vencer, e vamos precisar vencer vencido, se chama o gigante do orgulho. O gigante do orgulho é o pior e maior desafio de todo cristão. Porque é só você começar a ser abençoado por Deus, é só Deus começar a te exaltar, é só Deus começar a te colocar em posições de destaque, em cadeiras de autoridade, em cadeiras de honra. A vaidade começa a tomar conta do teu coração, você já começa até a achar que tem alguma coisa a ver com você, quando nada tem a ver conosco. Porque a Bíblia diz que Deus é quem opera o querer e o efetuar. Então não tem nada de bom que a gente venha fazer nessa terra que não tenha a ver com Jesus. Né? A porta aberta é você, né? A tempestade é você, a bênção vem de você, a vitória vem de você, tudo vem dele. Não tem nada a ver com a gente. Nós somos os vasinhos de barro que Deus escolheu desde a fundação do mundo para cumprir um grande propósito, uma linda missão nessa terra. E Ele não vai desistir da gente até ver cumprido todos os sonhos que Ele mesmo plantou no nosso coração, que Ele mesmo desenhou para cada um de nós. Vai ser difícil, mas vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada suor, vai valer a pena cada desprezo, vai valer a pena cada tapa na cara, vai valer... Tudo vai valer a pena, porque todas as vezes que eu estiver passando por qualquer um desses desafios que eu mencionei aqui nessa noite,
você vai fechar os seus olhos e você vai olhar para Jesus. Você vai lembrar do que o que Ele fez por mim e por você. E você vai dizer, Senhor, isso aqui não é nada, absolutamente nada, 1000 vezes nada, perto do que o meu Rei, o meu Senhor, o meu Mestre já passou por mim. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Quero orar por você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor não me mandou aqui nessa noite por acaso. Porque quem era para estar aqui ministrando essa noite não era eu, era o Marcel. Mas certamente, Pai, que tem homens aqui nesse momento enfrentando desafios dos mais diversos possíveis. E tu que sonda o mais profundo do coração do homem, Pai. Ninguém aqui precisa falar nada para mim. Ninguém precisa contar nada para mim. Ninguém precisa contar, pastor, eu estou passando por isso. Eu estou enfrentando aquilo. Porque o Senhor, nesse momento, já está visitando cada um aqui. E eu tenho certeza que não tem nenhum homem aqui que não esteja enfrentando algum tipo de prova, algum tipo de desafio, algum tipo de luta, algum tipo de dor. Mas o Senhor me enviou aqui nessa noite para trazer essa palavra de consolo. Ao mesmo tempo, uma palavra de conforto. Por quê? Porque o Senhor não forma pessoas, sabe, com o evangelho Nutella, com o evangelho mingauzinho. O Senhor está querendo levantar nesse tempo verdadeiros guerreiros, verdadeiros homens de valor, homens que vão passar por batalhas, mas vão enfrentar cada uma delas de cabeça erguida. E do outro lado do mar, do outro lado da prova, de cabeça erguida, vão poder estender a mão para aqueles que estão fracos, vão poder estender a mão para aqueles que estão enfrentando algum nível de guerra, vão poder estender a mão para aqueles que não conseguiram ainda vencer uma droga, vencer o álcool, vencer uma tentação. E você vai poder estender a mão para essa pessoa e dizer, olha, vem cá, pega a minha mão, segura firme, porque eu venci a prostituição, eu venci a pornografia, eu venci a droga, eu venci o alcoolismo, eu venci o sentimento de depressão, eu venci o sentimento de rejeição, eu venci a perseguição, eu venci o sentimento de solidão, eu venci o medo, eu venci o desânimo, eu venci a tristeza, eu venci o mau olhar, eu venci a inveja, eu venci o orgulho, eu venci todas as coisas, porque o meu Senhor me faz mais do que vencedor, e por isso eu estou aqui para estender a mão para essa pessoa, que tudo que ela precisa é saber, é que a minha força não vem de mim, ela vem do Senhor, e com essa força que eu tenho recebido do Senhor, para vencer todo e qualquer nível de provação, é com essa mesma força que eu vou estender a mão para aquele que está precisando da minha ajuda, para aquele que está precisando de auxílio, e dizer, assim como o meu Senhor disse para mim, meu filho, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu, Senhor, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha derramando sobre cada um aqui uma unção de fortalecimento, Pai. Nós cremos que estamos vivendo os últimos dias na terra. Oh, Pai, os dias estão sendo abreviados. E nós te pedimos por fortalecimento. Renova a força do cansado, Pai. Tu prometeste que Tu és aquele que renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias. Oh, Pai, serão fortalecidos e renovados pelo Senhor. E é o que eu te peço na noite de hoje. Fortalece cada um aqui na força do Teu poder. Derrama dos Teus dons espirituais. Habilita cada um aqui. Entrega armas espirituais. Renova as forças, a unção, a alegria, a ousadia, a coragem, o vigor, o ânimo, a disposição, a fé, o entusiasmo, a esperança, a coragem, a alegria
e a certeza de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem para cada um de nós. E por isso já valeu a pena e continuará valendo a pena até o dia em que eu me encontrarei com o meu Senhor. Se você recebe, dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia.